Vou esperar vocês chegarem. Boa noite. E aí, Dani? Nossa, hoje a gente tem um monte de Dani. Quem que observou que a nossa música hoje é diferente? Olha aqui, ó. Prestem atenção, hein? Vou dar dica. Olha aqui. Gabriela, Paula. Ó, vamos chamando todas as meninas. Quero todas vocês aqui comigo hoje. Hoje é um dia muito especial. A gente já se encontrou hoje de manhã. Hoje é nosso dia com presente pra gente, né? Manda um beijo, Ana. Um beijo, Maceió. Olha só. A Dani já acertou, ó. Mulher de fase perfeita. E aí, como é que vocês estão, meninas? Vocês gostaram do nosso desafio Mulher Maravilha? Quero saber. Complicada e perfeitinha. Por que será, hein, que essa música tá aqui? Me falem se vocês sabem. Eu acho que é muito a gente, né? E vocês viram que a gente ficou aí nesse desafio Mulher Maravilha. E eu quero começar falando que, infelizmente... Top as lives. Gostou, Dani? Infelizmente, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Uma má notícia. A gente passou por todas as lives desse desafio e a gente não conseguiu virar Mulher Maravilha. Com a graça de Deus, né? Sabe por quê, gente? Porque não existe Mulher Maravilha. E que bom, porque é assim que é pra ser, né? A gente não precisa querer ser o máximo, enfim, querer dar conta de tudo. E eu acho que quando a gente internaliza isso, fica muito mais fácil de viver. A gente consegue viver de uma forma bem mais leve, não é verdade? Porque a gente tira aquele peso de ter que dar conta de várias coisas, ter que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí, então, agora que vocês já viram que o nosso desafio era o nosso desafio Mulher Maravilha, pra gente chegar aqui, a essa hora, depois desses dias, e entender que, não, a gente de fato não vai virar Mulher Maravilha, eu quero saber quem que viu o post da chamada de hoje da live, que era o quê? Mulher de fases, né? Esse que era o nosso tema da live. Eu vou até colocar aqui, ó, nos comentários. Mulher de fases. Deixa eu deixar aqui, ó. Fixar comentário. Pronto, para vocês saberem. Então, quero saber quem que viu que nós, na verdade, não somos mulheres maravilha, mas nós somos mulheres de fases. E que beleza ser uma mulher de fases, né? Que beleza ter essa variação aí ao longo do nosso mês e principalmente ao longo da nossa vida. Porque tem muita gente que acha que é mulher de fases porque a gente alterna as fases do ciclo menstrual. Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente é mulher de fases porque nós vivemos várias fases na nossa vida reprodutiva, né? Então, a gente tem esse momento que começa a menstruação, esse momento que começa e que a gente entra, né, nessa vida sexual, né? E aí a gente depois fica sem saber o que faz, se toma pílula, se não toma pílula. Não sei quem viu o vídeo do Dil, já que tá lá no feed, que é um vídeo bem legal, que demonstra pra gente o que é esse dispositivo. Então a gente já fica sem entender, mas e aí? Eu vou ter relação, não vou ter relação? É pra transar, não é pra transar? Aí já tem isso, né? Que permeia a cabeça das mulheres. Aí toma pílula anticoncepcional, não toma. Aí não toma, fica com TPM. Aí toma também, fica sem libido. Então eu quero que vocês vão comigo observando as fases da nossa vida, né? Aí chega um momento que você já passou aí essa fase de tomar pílula ou não toma pílula, você casa e aí você passa a pensar em outras coisas. Você passa a pensar no quê? Pensar na gestação. E agora? Engravido? Não engravido? É o melhor momento para engravidar? Não é o melhor momento para engravidar ainda? Vamos esperar mais um pouco? Não, agora já é o momento para engravidar. Mas agora eu não consegui engravidar. E aí? E aí, olha só. Todos esses momentos que a gente vai passando ao longo da nossa vida, a gente consegue ter uma variação psicológica gigantesca. Porque a gente planeja uma coisa, né?
Mulher tem muito essa tendência de deixar tudo planejado e tudo organizado, e é assim que tem que ser. A gente tem isso diferente do homem, esse cuidado, essa percepção, né? O homem, ele é mais pragmático, ele é mais prático, ele vai lá e faz. A mulher não, ela já planeja, ela vê o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Bom, agora a gente não pode ter filho porque a gente tá comprando a casa, enfim, né? E já fica naquele planejamento de tudo. E aí um belo dia a gente se dá conta de que o nosso planejamento foi totalmente falho. E que a gente não tem domínio sobre as coisas de fato, né? A gente não tem domínio sobre o que vai acontecer. Se a gravidez vai vir no momento que a gente quer, ou se a gente vai ficar bem no momento que sei lá, você tá na TPM, mas você tem que apresentar uma mega reunião importante, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Isso aqui é o mais doloroso, né? Mas qual é o motivo da gente falar disso tudo hoje, dessas variações ao longo da nossa vida? Eu quero que vocês entendam que isso é absolutamente normal. Isso é lindo. E também viver essas variações não impedem que a gente, por exemplo, se cuide, que a gente faça por onde, que a gente tente melhorar essas variações de humor, né? Porque tirando a mulher que se sente às vezes um pouco incomodada de não ser constante, tá? Não ser constante nessa variação mesmo de humor, a gente tem que ter constância das nossas atitudes, né? Muitas delas. Mas a gente não precisa ser igual ao longo de toda a nossa vida, e isso é de uma beleza incrível. Mas aí, deixando agora o nosso pensamento aqui, ó, um pouquinho guardado aqui, nesse lado, vamos pensar, por exemplo, em quem tá do seu lado aí. Vamos pensar no seu marido. Vem comigo. Você usava pílula anticoncepcional, né? Vamos supor que você usava pílula anticoncepcional. Por que eu tô fazendo esse paralelo das coisas? Até chamando pro post de novo, né? Quem viu sabe que tem o quê? 2 fotos minha, né? Uma séria e uma rindo. E a gente é assim, tipo o quê? Tipo Ruth e Raquel. Quem que viu aquela novela, eu não vou lembrar o nome agora daquela novela, que tinha o Tonho da Lua e tinha a Ruth e a Raquel, que as duas eram protagonizadas pela Glória Pires, eram 2 irmãs gêmeas, uma extremamente boazinha e uma extremamente má. Quem que se lembra dessa novela? Agora eu tô super denunciando a minha idade, né? Porque a maioria não vai lembrar, nem vai saber do que eu tô falando. Mas nós somos assim, a gente tem esse potencial de ter essa mulher. Mulheres de areia, Dani, isso, mulheres de areia, isso mesmo. Nossa, não ia lembrar nunca. Então, a gente é assim, né? A gente consegue ser a Ruth e a Raquel na mesma mulher. A gente consegue ser a Glória Pires ali nesse momento. Ruth e a Raquel nas duas, né? E é legal quando a gente consegue administrar isso tudo. Consegue entender o que acontece e consegue administrar. E por que eu tô falando isso? Ó, a nossa ideia, né, de variação de humor, de variação de libido, de ciclo de vida, tá guardadinha aqui, né? Então, vamos voltar lá pro seu marido ou para quem tá do seu lado. Bom, você usava pílula anticoncepcional. Aí você ouviu lá uma médica que fala umas coisas diferentes, falando que pílula é ruim, que era pra você parar a pílula, que não sei o que e tal, dominar o seu ciclo, né? Se libertar de hormônio, viver os seus hormônios. Aí você largou. Só que aí você começou a perceber que você cada dia tá de um jeito. Uma hora você tá irritada, outra hora você tá feliz, outra hora você tá triste. Aí imagina a confusão na cabeça do seu marido de não entender absolutamente nada. Gente, eu pisquei pra ela e ela explodiu. Gritou, reclamou, aí deu 5 minutos ela ficou amorosa, né? Deu mais 5 minutos ela tá surtada com outra coisa. Então quem tá do seu lado também não entende muito bem o que tá acontecendo. E muitas vezes a gente tem essas variações por desconhecimento. Então você não entende muito bem o que está acontecendo e se deixa levar por esses instintos, se deixa levar por essas coitados, né? Coitados da Isa, isso mesmo. A gente se deixa levar por essas emoções e acaba influenciando negativamente a vida de quem está do nosso lado. Aí tudo bem, aí você largou a pílula, começou a dominar o seu ciclo, viu que você fica legal, aí agora é hora de engravidar. Só que aí, nesse momento de engravidar, você descobriu que não tinha o controle de tudo, né? E aí, não tem o controle de tudo, você não engravida na hora que você quer. E aí você começa a ficar psicótica, porque você não engravidou na hora que você quis.
E aí você perturba o seu marido ao máximo. Por que você perturba ele? Porque você descobriu o seu período fértil, mas aí você acha que ele tem que transar naquele dia, naquele momento. Você liga pra ele e fala: João Antônio tem que vir agora, João Antônio, que tem que ser hoje. Tem que ser assim. Então vem pra cá. E aí você começa a ficar com raiva e começa a ter aquela relação sexual de uma forma que é completamente antifisiológica. Você começa a ter aquela relação sexual só pra marcar tabela, porque você tava no seu período fértil, e aí você entende que aquele período fértil tem que transar e acabou pra você poder engravidar. E aí você percebe que as coisas não andam. O relacionamento começa a ficar super esquisito. Vocês cada vez mais afastados. O que seria um projeto da gestação feliz e pleno e saudável, você vê que tá ficando cada vez mais distante. Mas aí passa. Aí você é uma bela, por obra divina, porque a gestação de fato é obra divina, né? Por obra divina, você percebe que você engravida. E aí? E aí engravidou é outro momento de confusão hormonal, né? Então, você não sabe se tá com sono, se tá enjoada, você tá com medo, porque você não sabe o que você vai encontrar ao longo da sua gestação. Aqui, ó, Vitória falando: gente, sou eu sei que são vocês, eu sei porque eu trabalho com mulher 24 horas por dia, eu sou ginecologista, então eu vejo isso no meu consultório todo santo dia. E além disso, né, gente, eu sou mulher, então se eu fosse homem falando, talvez eu tivesse, assim, uma dimensão teórica do que acontecesse, mas eu não ia ter a dimensão prática de sentir na pele, né, mas eu tenho. Então, além de ser ginecologista, trabalhar com isso o tempo todo, eu vivo isso também, eu já vivi muito isso, até eu começar a entender as coisas e a perceber como que eu tinha que manejar a minha vida, né, e aí... Imagina, você tá na gravidez, você não sabe o que vai acontecer na sua gravidez, você fica receosa por causa da saúde do bebê, você fica receosa por causa da sua saúde. Luana, calma, fica aqui, o assunto é mulher de fases. Calma, você vai entender tudo. A gente tá fazendo um passeio pela vida das mulheres. E como que a gente, se não tiver um norte, se a gente não tiver um discernimento das coisas, a gente acaba se perdendo na vida e azucrinando a vida de quem tá do lado, né? Então a gente tá na parte lá da gestação, em que a mulher engravidou, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que tá acontecendo em relação à gravidez, né? Tá insegura porque ela não sabe como é que o bebê se desenvolve, quais são os exames que ela tem que fazer, ela não sabe se ela confia no médico, se ela não confia, e aí ela começa a pensar no parto e já vem aquela onda de ansiedade: meu Deus, o parto tem que ser cesárea, tem que ser parto normal, me falaram que tem que ser parto normal, mas eu queria cesárea, ou não, eu não quero cesárea, e aí tem alguma indicação, enfim... Nesse momento, é o momento em que o João Antônio, que é o seu marido, que tá lá do seu lado, também fica completamente perdido. Por quê? A mulher, ela tem essa função dentro de casa, dentro desse casamento, essa função de estabilidade emocional dos dois. Enquanto o homem tem uma função muito mais prática, né, e até de cuidado, de gerenciamento desse casamento, gerenciamento dessa relação, de cuidado com a mulher, de proteção da mulher, a mulher tem essa função de estabilidade emocional. E como é que ela vai ser o ponto de estabilidade emocional se ela está completamente desestabilizada? Imagina, não dá, né? E por quê? Às vezes porque ela não sabe o que tá acontecendo com ela, ou o que tá por vir, o que tá para acontecer, né? Na gestação, no parto, enfim. Aí tudo bem. Ela escolheu parir de parto normal, ela pôde parir de parto normal, foi aquela emoção, né? Um monte de coisa acontecendo, e que bom, deu tudo certo. O Júnior nasceu incrível, lindo, perfeito. Só que ela se vê com um bebezinho recém-nascido, que ela não faz a mais mínima noção de como é que tem que cuidar, e aí a avó fala uma coisa, a tia fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, a vizinha fala uma coisa, ela vai começando a ficar exausta, e ela vai começando a ficar deprimida. E aquele marido que também não sabe bem manejar essa situação, também fica perdido. E às vezes, muitas vezes, né, ao invés de ser o esteio ali daquela mulher, acaba sendo mais uma questão para a mulher administrar. Então fica todo mundo batendo cabeça nessa família, né? Porque, mais uma vez, a mulher que era para ser aquele ponto de estabilidade, ela acaba não sendo. Então todo mundo batendo cabeça.
E aí ela se vê com aquele bebê, privação do sono, a recuperação do corpo no pós-parto, não sabe entender o que está acontecendo ali, se ela chora, se ela fica irritada, parece que ela tá com uma mega TPM, mas na verdade ela acabou de parir, ela fala, gente, mas o meu ciclo tá voltando, eu acabei de parir, eu não tô entendendo o que é. E aí ela se depara com uma entidade que talvez vocês nunca tenham escutado falar, que se chama exaustão pós-parto. E a exaustão pós-parto, ela muitas vezes permeia a vida de vocês que já tiveram filhos, e vocês ficam sem entender ou então sem ver luz no fim do túnel, de tão cansados que vocês ficam com isso tudo. Tá? Então, a gente se vê chorosa, tendo que cuidar de outro ser que depende integralmente da gente, mas a gente não tá com força suficiente para fazer isso. E aí? O que faz? Como é que resolve? Né? Como é que melhora? Não sei, né? E aí, pensando nisso, depois de todos esse tempo, ouvindo as mulheres falarem a respeito disso, chorarem comigo no consultório, né? Demandarem essa necessidade de ajuda, né? Que eu pensei? Gente, esse conhecimento tem que chegar nas mulheres. Por quê? Se eu entendo o que está acontecendo, e isso eu vi muito bem acontecendo com o primeiro curso que eu lancei, que foi o Domine Seu Ciclo e Sai da Matrix, em que muitas mulheres começaram a entender os seus corpos, entender o que ia acontecer durante o ciclo, e elas simplesmente se acalmavam com isso. Só o fato de você ter informação já é um ponto que te tranquiliza, porque uma coisa que você não entendia, se era disfuncional sua, se estava errada, você percebe que, gente, isso é natural e todo mundo sente, e se eu sinto isso pode ser por uma doença, pode não ser por nada, e eu tenho ferramentas para controlar, muitas vezes ferramentas naturais, né? Vocês sabem que sempre que eu posso, eu opto por tratamentos naturais, coisas que vocês possam fazer em casa. Claro, a gente sempre vai precisar de uma orientação de um profissional, sim, mas qual é o meu objetivo? Não é que vocês fiquem dependentes de mim ou dependentes de qualquer médico para sempre, né? O meu objetivo é que vocês saibam das coisas para que vocês, que são as pessoas que mais conhecem os corpos de vocês, possam usar essas ferramentas ao longo da vida de vocês. Então, foram mais de 3.000 alunas no Domine Seu Ciclo e Sai da Matrix, muito mais gente entendendo como é que era o ciclo, se conectando de novo essa origem do que é feminino, né? Então, hoje é um dia belíssimo pra gente conversar sobre isso, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, então a gente precisa botar de fato em pauta, né? Que a gente tem que se conectar com uma coisa que é natural, né? E ser mulher é tão lindo, é tão bom, né? A gente tem uma gama de possibilidades tão grande, né? Então, por que deixar isso abafado? Então, eu vi essa transformação acontecendo na vida de muitas mulheres com esse primeiro curso que foi o Domine Seu Ciclo e Sai da Matrix. Só que aí eu pensei, gente, mas tá bom, entendo, assim, isso a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar orientando as mulheres, mas as mulheres precisam de mais. Elas precisam de mais. Elas precisam entender a fertilidade. Vocês me perguntam muito isso. Hoje a gente está num mundo, né, que é muito anti-fertilidade. E a antifertilidade não culturalmente só, né? Porque muitas pessoas consideram a maternidade, consideram ter filhos um ponto que atrapalha a vida das mulheres. As mulheres hoje, elas não conseguem atingir o grande potencial delas, muitas vezes, porque elas estão presas com o filho. Eu discordo totalmente disso, né? Obviamente, né? Discordo 100%. Mas a gente tem essa cultura anti-maternidade, né? E além disso ser uma coisa cultural, é uma coisa do nosso ambiente, porque pensa naquela mulher lá atrás, que vivia no campo, que dormia quando escurecia e acordava quando estava claro, que comia os alimentos que ela mesma plantava. Olha a saúde dessa mulher. Agora olha a nossa saúde. Olha para as pessoas que você conhece ao redor, olha para as mulheres que você conhece ao redor e vê quantas delas não conseguem engravidar com facilidade. Talvez esse seja o seu caso, o que é muito provável. Eu também recebo muitas mulheres com problemas relacionados à fertilidade. Muitas, tá? Não é uma nem duas, não. A gente tem uma enxurrada de mulheres com problema na fertilidade. E, infelizmente, tem artigos já que pontuam que a geração de mulheres inférteis está aqui, entre nós.
Então isso é muito triste, isso é muito triste. A gente não poder exercer a nossa biologia, né, de fato, esse papel da mulher, que é gerar uma criança, sabe? Então, a gente vê as mulheres como elas ficam dilaceradas quando elas não conseguem engravidar, até que elas ressignifiquem essa questão da maternidade, né? Não é uma coisa fácil e não é um ponto que rapidamente elas viram a página e tá tudo certo. Então, é um ponto difícil, é uma questão difícil. E aí eu comecei a ver, as mulheres precisam entender os corpos delas, mas a gente precisa dar um passo além. A gente precisa dar um passo para melhorar essa fertilidade dessa mulher. Vocês sabem que há um tempo a gente teve o quê? O Melhor Bebê do Mundo, né? Que foi um curso que a gente tratou dessa preparação do corpo da mulher para gerar um bebê saudável, para melhorar a fertilidade, para que o nosso neném nascesse bem, porque a gente tem esse poder de modular as vidas das nossas crianças. E aí, esse curso também foi um sucesso. E aí eu fiquei pensando, tá, ela melhorou o ciclo, ela melhorou a fertilidade, mas e na gravidez? Como é que ela faz se ela não sabe as coisas, se ela não sabe bem o que ela tem que usar, né? E depois, principalmente, gente, nesse pós-parto, ninguém fala de pós-parto, ninguém fala de pós-parto. E só uma mulher que teve, eu não tô falando agora da médica, a Roberta médica não, tá? Vamos lá separar a Ruth e a Raquel. Uma é a médica, a outra é a paciente. Não tô nem falando da Roberta médica não, tô falando da Roberta paciente. A Roberta que planejou o filho, que era o filho super querido, super amado, e ela se viu com uma criança e com depressão pós-parto. E, gente, juro por Deus, às vezes vocês até se chocam com as coisas que eu falo, né? Mas é a mais pura verdade, assim. A minha vontade era de cortar a tela da minha casa e jogar o meu filho pela janela. Me parte o coração de falar isso quando eu penso. E foi muito doloroso sentir isso. Por que foi doloroso? Meu filho foi super desejado, super. Eu tava naquela neura de controle de mulher que fica com neura, que eu fui essa mulher, então planejei o dia que eu tinha que transar pro dia que ele tinha que nascer, porque eu tava na faculdade de medicina, eu não podia perder período da faculdade. O que aconteceu? Óbvio que deu tudo errado, né? Claro que deu tudo errado, sempre dá tudo errado. Então, além dele não nascer no momento certo, tem um monte de complicação na gravidez, enfim, a minha vontade era de cortar a tela com a tesoura e jogar a criança do lado de fora. E eu me via olhando para aquilo e olhando para mim, pensando isso, eu falava, gente, não tô acreditando que eu tô sentindo isso. Não, isso é inadmissível. Aí vem a soberba agora, né? Vamos lá, vamos trabalhar aí as coisas boas, as coisas ruins, né? Pra gente ir crescendo nas virtudes também quando a gente fala sobre essas coisas. Então, aí vem a soberba de falar, eu não posso sentir isso. A fulana pode, a Beltrana pode, a paciente pode, a Mariazinha pode, mas eu não posso. Então eu vivia num conflito assim gigante, porque eu amava aquela criança, mas ao mesmo tempo eu queria jogar ele fora, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não entendia o que era um blues puerperal, o que era uma tristeza normal da gestação, ou o que era uma depressão pós-parto. Eu não conseguia entender, mesmo sendo estudante de medicina, tá? Então, para vocês verem que não é assim, porque é médico, ou porque é uma pessoa esclarecida, ou porque não é. Não, eu era estudante de medicina já. Eu gravidei do segundo filho, estudante de medicina. E aconteceu isso tudo, para vocês verem. Por quê? Era um desconhecimento, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, que muita gente dá um monte de dica para você, né? Fala um monte de coisa na nossa cabeça, mas quantas quando a gente espreme que são dicas de fato úteis. Então, foi muito doloroso esse momento. Me ver com meu filho ali amado e super deprimida, não sem entender nada do que estava acontecendo. E aí nisso eu fui pensando, sabe, fui ampliando as coisas e falei, gente, a gente precisa de um programa que de fato englobe todas essas fases da vida reprodutiva da mulher, né? Claro, daqui a pouco a gente tem a questão da menopausa também, né? Para as mulheres que já estão nessa fase, que tem gente que fala que é a plenipausa, que é a fase que você já está entendendo mais, você já está mais estruturada, seus filhos criados, a gente ainda não vai entrar nesse momento agora, mas a gente tem toda essa outra fase da vida reprodutiva da mulher, desde o momento em que ela menstrua até o momento do pós-parto, em que ela precisa estar bem e plenamente recuperada, seja para cuidar daquela criança, seja para cuidar de outras. Tem muitas pacientes agora com famílias numerosas, então tem que se recuperar rápido. Por quê? Porque elas não têm só aquele
elas já têm mais 5 em casa, elas já têm mais 4 em casa. Então elas precisam se recuperar rápido. Por quê? Porque elas têm cada vez mais gente dependendo delas, né? E aí muitas, como é que fazem? Se veem com mais de uma criança, com depressão pós-parto, também sem entender, porque foi o que eu falei, gente, eu estava na faculdade de medicina, eu já estava estudando as coisas e mesmo assim, quando eu me vi passando por aquele momento, eu não me reconheci, não entendi o que aconteceu. Então não é porque a mulher teve mais filhos ou menos filhos que ela vai tirar tudo de letra. Claro que a gente leva isso um pouco melhor com a experiência, né? Mas se a gente tem a experiência, se a gente tem o conhecimento, se a gente sabe o que faz, quando você começa a identificar que tem algum sintoma que não tá legal, que você tá muito triste, que seu cabelo tá caindo além da conta, muitas vezes a gente só procura ajuda pela questão estética, tá? E aí, ó, isso em todas as fases da nossa vida. Você só procura ajuda quando você é adolescente, por quê? Porque você tá cheia de acne. Na gravidez você também fica com acne, aí você vai na dermatologista. No pós-parto, o que acontece? Seu cabelo cai. Então, muitas mulheres, elas abafam essas questões psicológicas, ou elas abafam essas questões metabólicas e só pensam na questão estética. Mas tá tudo bem. Contanto que a gente procure ajuda e consiga resolver os nossos problemas, tá tudo bem. E aí a gente vai ver que a gente não é a Mulher Maravilha, na verdade. Nós somos, na verdade, mulheres de fases. E a gente tem que entender as nossas fases para conseguir manejar bem elas, entendeu? Pra gente passar bem aí nesses portos que a gente vai atracar por um tempo, mas você sabe que aquilo ali não é o 100% da sua vida, que a sua vida é muito maior, né? A sua vida é aquele oceano, você vai parando naqueles portos porque é necessário em algum momento ali da sua jornada, mas você tem que pegar o que você precisa ali de bagagem, né? E seguir viagem com tranquilidade, né? Com clareza mental. Então, muitas vezes a gente precisa de quê? De clareza para enxergar e para entender, né? E aí, é claro, eu vou conversar agora com vocês sobre isso, mas eu quero depois falar de um suplemento, que eu sei que vocês amam suplemento, vocês adoram coisas práticas que de fato melhorem. Isso tem bastante uma característica nossa, né? A gente sempre pontua e coloca uma coisa prática, foi assim em todas as nossas lives. Na live com a doutora Paula Camposan, com a Andréia Litt, com a doutora Ana Luísa. Então a gente sempre coloca coisas práticas para que vocês já consigam incluir isso na vida de vocês. Então a gente vai falar de um suplemento legal que a gente pode usar em todas as fases da nossa vida. E aí sim, desde o momento em que a gente menstrua, desde antes até o momento da menopausa. É um suplemento que está sendo falado aí bastante, tem muito artigo científico sobre ele, a gente vai conversar daqui a pouco. Mas eu quero falar com vocês já também para vocês irem pensando nisso. Então, por causa de toda essa dinâmica, toda essa observação do meu trabalho, eu vi que a gente precisava criar alguma coisa que abrangesse todas as fases da vida da mulher. E foi aí que eu criei o método Mulher de Fases, tá? E o que é isso, Mulher de Fases? Que vocês estão vendo no feed, vocês estão vendo um monte de coisa, né? É um projeto lindo, lindo, que tá incrível. A gente tem mais para tudo agora, para escutar, tá? A gente tem mais de 20 horas de aula, tá? Sem contar todas as coisas que a gente tem ali, que eu vou falar daqui a pouco, além, né, todo o material de bônus, todos os nossos convidados incríveis, pessoas maravilhosas que vocês adoram e que acrescentam demais pra gente. Então, eu fiz esse método, o método Mulher de Fases, que é uma forma de quê? De você entender tudo que acontece na sua vida, gente. Então, isso é super completo, super. Por quê? Porque abrangeu desde esse momento pré-gestacional, o momento gestacional e o momento pós-gestação. Então, a gente tem 3 grandes blocos nesse método, né? Nesse programa. 3 grandes blocos. Esse momento pré-gestação, que é o momento em que aquelas mulheres que porventura não querem engravidar agora, mas querem preservar a fertilidade, querem entender o ciclo, querem entender sobre métodos naturais, ou então se você casou já está querendo saber sobre como melhorar as suas chances de engravidar, também esse bloco grande é para você, né? Esse bloco é super extenso, super denso e profundo. A gente fala de todos os métodos contraceptivos, como é que faz para você ter esse momento, fazer esse método de apreciação da fertilidade para que você possa engravidar ou espaçar suas gestações, se for o caso, né?
A gente fala muito profundamente sobre como melhorar a fertilidade, como preparar o nosso terreno para a gravidez, que isso a gente bate demais aqui, né? Então não dá para ter uma gestação saudável, um filho que tem um potencial de saúde muito grande sem preparar de fato esse corpo antes, né? E a gente recomenda que essa mulher prepare esse corpo pelo menos 3 meses antes da gravidez. O ideal dos ideais seria que a gente preparasse o nosso corpo desde sempre para o momento de gerar uma nova vida, tá? Porque a gente não sabe quando que ele vai vir de fato, né? A gente sabe no Brasil que metade das gestações são gestações indesejadas. E quando as mulheres descobrem a gestação, elas já estão lá no terceiro trimestre, no final do primeiro trimestre, né? Então, vai juntando aí o A com B. Olha a importância da gente sempre praticar esse orar e vigiar e de sempre cuidar do nosso corpo e do nosso terreno para a hora que vier um bebê, vier da melhor forma possível e a gente evitar abortamentos que são tão traumáticos na vida das mulheres, né? Então, esse primeiro grande bloco aí do nosso método Mulher de Fases, ele aborda tudo isso. E assim, tá, gente, sério, tá muito extenso. Eu vou falar um pouco dele para vocês aqui. A gente fala a questão dos métodos de apreciação da fertilidade, a gente fala sobre acne, parei a pílula, deu acne, e agora? Caiu o cabelo, e agora? O que eu faço, né? Então, como é que a gente vai manejar a questão de peso, que é super importante? Vocês vivem falando, doutora, quero emagrecer e tal, isso é uma questão importante, a gente não fala a troco de nada, né? Isso não tem só um quesito estética aqui pra gente. Sexualidade, esse módulo de sexualidade dentro desse primeiro grande bloco, gente, tá maravilhoso. Porque é outro ponto que vocês vivem me perguntando. Sexo, não é que ele seja a coisa mais importante não, mas ele é um pilar que é fundamental. Ele é fundamental nos relacionamentos. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde sexual. Isso não é pra ser um tabu, não é pra ser uma coisa que a gente não fala e deixa pra lá pra se resolver a hora que Deus quiser. Na boa, não vai resolver a hora que Deus quiser. Eu tô dando a ferramenta pra você. E às vezes Deus dá as coisas, né, pelas ferramentas de outras pessoas. Ele ajuda sim. Ele não vai aparecer aqui encarnado e falar, plim, sua vida sexual tá resolvida. Não é assim que acontece, né? Então, esse bloco aqui da sexualidade tá incrível. Eu adoro ele, porque modifica a vida das pessoas de fato, né? A gente tem um outro olhar sobre a sexualidade humana. E aí aqui não é só falando, claro, de questões pontuais, né? Questões de saúde, mas isso é muito mais abrangente, porque se a gente não falar de outras coisas, a gente não consegue tratar de fato essa sexualidade, deixar isso bem resolvido. A gente tem um bloco de fertilidade que tá enorme, tá gigantesco. A gente fala de consulta pré-gestacional, SOP, vocês querem saber de SOP, tem um bloco, também tá imenso aqui, muito rico para as mulheres que têm SOP. Eu sei que tem muitas aqui que me acompanham, vocês sabem que eu tenho SOP também, muitas me conhecem por ser uma referência no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, então a gente também tem um bloco legal aí falando sobre SOP, sobre a fertilidade, sobre suplementos, que vocês amam falar de suplemento, então tem um bloco aí de como é que a gente limpa o nosso terreno, quais são os suplementos que a gente tem que usar. Então esse primeiro grande bloco aí tá gigante, tá muito denso e eu tô muito feliz com ele, porque tem bastante coisa. O segundo a gente fala bem minuciosamente sobre gestação, então todos os pontos da gestação, trimestre por trimestre, suplementos que a gente vai usar, vacina na gravidez, doenças da gestação, toxoplasmose, né, que vocês também perguntam, faz o que com o bicho? Dá o bicho, não dá o bicho? Exames que a gente precisa fazer durante a gestação que vocês não sabem, como é que é a frequência de consulta, como é que é o desenvolvimento do seu neném durante a gravidez, parto, como é que a gente faz um plano de parto para levar no momento de parir. Então, assim, vocês conseguem ver como esse método vai crescendo com a fase em que vocês estão. Você pode falar pra mim, Roberta, eu não quero engravidar agora, esse método é pra mim? É pra você, porque a gente tem um bloco extenso ali antes que aborda temas da saúde feminina, né, da saúde ginecológica. Não, Roberta, é isso que eu quero engravidar, eu quero melhorar meu corpo, eu quero ser uma gestante melhor. Esse método é pra mim? É, sem dúvida, pra você, porque a gente fala bastante de fertilidade, sobre como melhorar o corpo, como fazer um bebê melhor. Roberta, eu já tive neném, e aí?
olha, esse módulo é super pra você, super pra você. Por quê? Porque a gente aborda muita coisa sobre exaustão pós-natal. Foi o que eu falei pra vocês no início da live. Não vejo gente falando sobre exaustão pós-natal e é uma entidade que acontece na vida da maioria das mulheres, sabe? E a maioria das mulheres não tem suporte em relação a isso, tá? E aí elas estão com a responsabilidade de cuidar de uma outra vida. E a gente fala muito de gravidez, romantiza tudo. E aí, na prática, você chegou com o bebê em casa, tudo bem. Passou o ponto da fertilidade, passou o ponto da gestação, passou o ponto do parto, tá com seu bebê no colo. E aí, faz o quê? Tá exausta, tá cansada, não sabe o que faz. Então, esse pedaço, né, da exaustão pós-parto é muito legal e também tá muito bacana. Gostei muito de fazer ele, tá? Porque se eu, Roberta, tivesse visto isso quando o Heitor nasceu, eu tenho certeza que eu teria passado esse momento de uma forma muito melhor, tá? Muito melhor. Então, ó, guardem isso. Vocês já sabem que tem um método que a gente criou e desenvolveu com muito carinho, né? Não, a live não vai ficar salva, a live não vai ficar gravada. Então a gente desenvolveu esse método com muito carinho pra vocês. E, gente, na boa, para e pensa assim, claro, eu não consigo numa consulta médica abordar isso tudo, porque são muitos temas, né? Como eu falei, a gente tem mais de 20 horas de aula. É muita Roberta pra vocês verem, né? Vocês vão cansar de mim de tanto que vocês vão me ver falando, porque a gente fala muito. E se fosse uma consulta médica, eu não teria capacidade de abordar isso tudo com vocês, né? Uma consulta médica minha não é barata, minha consulta é uma consulta cara. Então, o que a gente pensou, eu e a equipe? Vamos fazer esse método de forma que consiga chegar a muitas pessoas, que seja menos do que um valor de uma consulta até. Para quê? Para que as mulheres conseguissem se beneficiar, tá? Então, olha só, eu vou até ler, porque para não errar, tá? Mas vocês sabem quanto que é? 12 de R$ 75,70. Sério, é muito barato para tudo que a gente tem. Vocês veem, só de aula comigo são 20 horas de aula, eu falando com vocês. Tem slide, tem fotinho, tem um monte de coisa legal para vocês verem. Um método bem dinâmico, né? Vocês já conhecem o meu jeito, então vocês sabem como é que eu sou. É tudo bem dinâmico. Então, olha esse preço. Não dá, né? É muito barato. É mesmo pra gente conseguir abranger todas as mulheres. Que, de fato, com a telemedicina eu já consegui atender muita gente, mas eu tenho a restrição de que eu sou uma só, né? Não dou conta. Minha agenda hoje já tá, sei lá pra quando, super cheia. Não consigo dar conta de todo mundo. Então, com esse método, não. É uma forma da gente estar mais próxima, uma forma de vocês terem essa informação e esse conhecimento, né? Porque eu tenho certeza que vocês, muitas que querem engravidar, vão conseguir. Vocês lembram do beta positivo, né? Quando a gente fez aquela campanha do beta positivo, quantas e quantas mulheres, ó, vocês veem, só de livezinha que a gente começou a fazer, foi depois do 100º beta positivo. Então, mais de 100 mulheres, só nessa troca aqui que a gente tem, conseguiram um tão sonhado beta positivo, né? De alguma forma, por o meu intermédio. Então, olha o potencial que isso aqui tem, né? Gigante, tá? Muito conteúdo legal, além de todos os outros convidados que depois eu falo pra vocês, mas como eu falei que vocês gostam de fato de suplemento, eu também gosto de dar isso pra vocês, né? Ferramentas que a gente pode usar, então coisas que a gente pode usar na nossa prática que vão melhorar a nossa fertilidade, vão melhorar o nosso metabolismo, ou naquela mulher que já tá na menopausa, vão melhorar a questão hormonal. A gente hoje brinca com hormônio, né? Porque as variações hormonais que a gente tem são gigantes. Beta tem nesse conteúdo material do MBM? Não, esse conteúdo ele é muito mais extenso que o MBM. Para quem não sabe, MBM é o melhor bebê do mundo, que foi um curso que a gente fez há algum tempo atrás, ano passado, né? Foi ano passado? Ou foi no outro? Já não me lembro mais. E que estava muito bom, foi um curso muito legal, mas esse está muito melhor do que o MBM porque ele está muito mais extenso. Então ele abrange muitas outras coisas da nossa saúde, tá? Ele está muito, muito bom. Então vamos lá, gente. O que eu quero falar para vocês hoje de um suplemento que consegue, assim como a gente fez esse percurso, assim como a gente passou lá desde da nossa menarca, né, que é a nossa primeira menstruação, até o momento de tomar pílula, parar de tomar pílula, querer engravidar, engravidou, né, depois, quando tá cansado, o que faz? E aí, esse suplemento é um suplemento que eu estou encantada
e que a gente começa a ter alguns estudos muito interessantes em relação a ele, que é a geleia real. Pasmem. Vocês acham que eu vou falar de magnésio, que eu amo, vitamina D, que eu amo, fosfatidilcolina, luteína? Não vou falar nada disso agora. Eu vou falar da geleia real. É isso mesmo. Então, assim, se você não tem nada de alergia, né, em relação a produtos que vêm da abelha, é um produto que é passível de ser usado pela maioria das mulheres, né? Diferente de algumas ervas, a gente fala muito de ervas, vocês sabem que eu adoro, né? Eu adoro essa pegada natural, então vaporização uterina, banho de assento, chá, tudo que pode ajudar e de fato ajuda muito. A gente não pode subestimar o potencial disso, né? E o valor disso. Então, diferente de algumas ervas que a gente não deve usar em alguns momentos específicos da nossa vida, ou porque aumentam o sangramento, ou porque induzem um abortamento, aumentam a chance de um abortamento, ou porque a gente não deve usar no momento do pós-parto, a geleia real é um produto que a gente consegue usar em praticamente todos os momentos da vida, todas as fases da vida da mulher. Então, quero dar esse conhecimento para vocês a respeito da geleia real, né? Porque ela, de fato, ó, a Paula tá falando aqui, ó, geleia real maravilhosa, salva vidas. Salva mesmo, gente. Não quero que vocês... claro, não é panaceia, né? Nada nessa vida é panaceia. Nada nessa vida, vou tratar a dor de unha até o câncer com isso. Não é. Não é assim que funciona, né? Depende de muitos fatores. Mas esse é um produto que melhora muita coisa, porque ele é riquíssimo em muitos micronutrientes, ele é riquíssimo em vitamina, em antioxidante. Então, para mulher que tem SOP, ele vai melhorar o metabolismo, ele vai melhorar a resistência insulínica, ele melhora nosso balanço hormonal. E aí a geleia real vem da onde, né? Eu não sei se vocês sabem como é que é lá na colmeia, né? Mas a gente tem aquelas abelhas que são as abelhas operárias e a gente tem a abelha rainha. A abelha rainha, ela é aquela que vai produzir os ovos, né? E é aquela que mais dura. Então, a abelha rainha, ela dura por volta de 2 anos. Olha só essas informações, gente, que interessante. A abelha rainha dura por volta de 2 anos, enquanto uma abelha operária, ela dura uma média de 45 dias. Olha como é que a natureza é incrível. Eu não me canso de me apaixonar por cada coisa nova que eu descubro. Não me canso. Então, essa geleia real, que é esse produto que é feito pelas abelhas operárias, essa geleia real, que é o supra-sumo ali do que elas produzem, é o que alimenta durante a vida toda essa abelha rainha. E aí, o que a geleia faz na abelha rainha? Faz com que essa abelha rainha, que é a única que consome esse produto, tenha uma longevidade muito grande comparada às outras abelhas e consiga ter os ovos de uma qualidade excepcional. Então agora dá um zoom out e coloca essas informações na nossa vida. O que a gente quer hoje? A nossa expectativa de vida está muito maior. A gente quer envelhecer bem, né? Mas envelhecer como? Boa, né? Maravilhosa. Corpão, cabeça ótima. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem que trabalhar cada vez mais. Provavelmente a gente vai morrer trabalhando, né? E que bom que seja assim. Mas a gente precisa ter o quê? Uma boa cognição, um poder de raciocínio grande. A gente precisa ter uma boa disposição, porque senão você não levanta nem da sua cama, amor. Né? Então você precisa de foco, você precisa de clareza. E você quer o quê? Você quer que o seu metabolismo fique bom. Então, ó, vai fazendo um link assim, ó, menopausa, cansaço no pós-parto. E aí pega agora, ó, balanço metabólico, balanço hormonal. A gente volta lá, ó, mulheres que têm endometriose, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, mulheres que têm dificuldade de engravidar, tá? Então, todas essas mulheres podem se beneficiar do uso da geleia real. É claro, é um suplemento que precisa ainda de muitos estudos, precisa sim de muitos estudos, mas as pacientes que usam têm relatado uma melhora muito expressiva, tá? E melhora expressiva não é só na fertilidade, porque vamos aos poucos trazendo isso para nossa vida, gente. Então vamos lá. Se você não quer engravidar agora, mas você tem síndrome dos ovários policísticos, você que menstruou lá com 15 anos, está com seus 18 anos,
É um suplemento que você pode usar para melhorar essa resposta do seu corpo à insulina, para melhorar esse poder de oxidação, de antioxidação, por exemplo, se você tem endometriose, sim, pode ser um suplemento que você pode usar, tá? Você que não já passou dessa fase, agora você quer engravidar, você tá focada nisso, você tá procurando tudo para melhorar, você já tentou lá engravidar há um ano e pouco, você não tem nada nos seus exames, é aquela infertilidade sem causa aparente, que você já pesquisou tudo, já foi virada do avesso, ninguém acha nada, né? A qualidade, às vezes, dos óvulos não são tão boas, você também pode usar esse suplemento. Tá? Fica parecendo até que eu tô vendendo suplemento, né? Não tô vendendo suplemento não, gente. Mas quando eu acredito nas coisas, eu acredito mesmo. Assim como eu acredito no método Mulher de Fases, que é incrível, que abrange a nossa vida inteira. O suplemento, a geleia real, também é um desses produtos que é muito bom e as pessoas quase não falam. É todo dia shotzinho de própolis com limão e tal, mas a geleia real, é muito difícil você ver alguém falando da geleia real, tá? E o poder que ela tem na vida reprodutiva da mulher, o impacto que ela tem positivamente na fertilidade é incrível, é muito bom. Porque, ó, mais uma vez, quem chegou agora, Paula, é a geleia real que a gente tá falando, tá? Então, pare e lembra, a abelha rainha, que é aquela lá, ó, chefona da colmeia, aquela que vai produzir os ovos, ela é a vida inteira alimentada com a geleia real, diferente das operárias. As operárias duram 45 dias, a abelha rainha dura 2 anos, tá? Então, olha o potencial relacionado à longevidade, a melhora do corpo e a melhora da fertilidade que a geleia real tem. Tá? Simplesmente é muito grande. Então, eu anotei algumas coisas aqui para vocês verem como a gente pode usar ela ao longo de todo a nossa vida reprodutiva, tá? Ela tem um impacto importante na libido. Então, vamos lá, vamos juntar ali com um bloco do Mulher de Fases, que a gente fala bastante da libido, inclusive com o uso de alguns suplementos, o que a gente tem que fazer comportamentalmente. Aí você pega esse conhecimento do curso, junta aqui no outro suplemento que é a geleia real, e aí você pode melhorar a sua libido. Mulheres que sempre me perguntam em relação à motilidade de espermatozoide, qualidade do espermatozoide do marido, esses homens também podem usar a geleia real, tá? É claro, gente, mais uma vez eu vou falar aqui, todo suplemento, tudo, o ideal é que você faça acompanhamento com algum profissional de saúde para te orientar, ver se você não tem alergia, se você tem possibilidade de uso daquele suplemento, né? Estou falando de uma forma geral para vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, tá? Tenho certeza. Quem conhece, fala aqui pra mim, ó, que eu conheço e já usei. Bota aqui pra mim pra eu ver quem conhece, que eu tenho certeza que é pouquíssima gente que conhece a geleia real, tá? Então, melhora essa saúde espermática, melhora a saúde e a fertilidade do homem, que é uma dificuldade de vocês. Nem todo marido gosta de ir ao médico, nem todo marido consegue. Vocês às vezes penam para levar o marido, né? Então, é um suplemento que o homem pode usar. Ali, ó, a Olivia falando, eu já usei. O balanço hormonal, então, ele tem um papel importante nesse ajuste de hormônio. Por quê? A geleia real, ela age muito como um estrogênio. Então isso é muito legal, porque o estrogênio, ele melhora a nossa qualidade do endométrio. Lembra o que é o endométrio? É aquela camada de dentro do útero. A gente explica isso detalhadamente no curso, como é que é essa parte anatômica e como é que os nossos hormônios funcionam. Então, essa parte do endométrio, ela precisa recepcionar o bebê, tá? O óvulo encontra com o espermatozoide lá na trompa, esse ovo cai dentro do útero, então esse endométrio precisa estar grosso, espesso, nutritivo, né? Para recepcionar aquele ovo ali. Então a geleia real, como ela age como um estrogênio, ela faz esse endométrio ficar mais espesso, tá? Então algumas mulheres, às vezes até que vão fazer FIV, enfim, que vão passar por algum método de reprodução assistida, podem usar, não no momento da FIV não, tá? No momento da FIV não é o momento de usar a geleia real, mas elas podem fazer essa suplementação antes para melhorar essa qualidade desse endométrio, tá? As mulheres que precisam de uma melhor qualidade dos óvulos, podem usar também. Lembra que a gente falou? A abelha rainha precisa o quê? Produzir e fabricar esses ovos ali de todos os operários que vão ficar naquela colmeia. Então, a qualidade, e fizeram um estudo até em relação ao peso dos ovos, tá? Que melhora muito com o uso da geleia real, tá?
o uso da geleia real, claro, né? Ela é só o que ela come na vida dela inteira, tá? Então, ela reduz a inflamação. Então, mulheres que têm endometriose, e a endometriose ela é um ponto que dificulta a fertilidade, dificulta a gestação. Essa mulher também lá depois no pós-parto, ela pode usar também, porque todo esse processo oxidativo, o processo de dano mental que a mulher tem, a geleia real ajuda muito na saúde mental, na saúde cerebral, tá? E aí, essas doses, os estudos que falam em relação à saúde, principalmente saúde mental e tal, tem uma dose um pouquinho mais alta. Então, a gente vê que tem estudos que falam desde 500 miligramas até 3 gramas de um uso estendido, então do uso de pelo menos 3 meses. Alguns estudos foram feitos com 4 semanas, outros estudos foram feitos com 12 semanas, outros estudos com 6 meses, né? Então, é legal a gente fazer esse uso da geleia real por tempo maior, né? Então, Marisa, você tá perguntando... Mari, desculpa. Você tá perguntando em relação ao estrogênio, né? É legal porque ela pode, de fato, aumentar o estrogênio. Ela tem essa ação estrogênio-like, mas ela tem também uma ação de modulação de progesterona. Porque se você melhora os seus óvulos, melhora a sua qualidade ovulatória, e aí você consegue ter essa ovulação, você consegue passar para a segunda fase do ciclo. A gente, mais uma vez, a gente fala isso de forma bem detalhada no nosso curso, Mulher de Fases. E aí essa segunda fase do ciclo, ela fica uma fase ok, ajustada, e aí você tem uma boa produção de progesterona, ou seja, você conseguiu colocar essa flexibilidade hormonal que tem que ser, que é natural do seu ciclo, você consegue colocar isso de volta à normalidade, tá? É claro, é só a geleia real que vai fazer com que você melhore, fique fértil, fique incrível, fique uma grávida maravilhosa, fique uma puérpera que dá cambalhota? Não, são múltiplos fatores. Esse é um único fator. Tô falando pra vocês que no curso a gente tem mais de 20 horas. Então isso aqui é um ponto, né, gente? Eu não vou falar 20 horas sobre a minha vida pra vocês. Não é isso, né? Então no curso a gente fala muito... detalhadamente, assim, muito extensamente os outros pontos que você vai mudar. Esse é um deles, tá? Mas é um ponto incrível que eu tô muito apaixonada. E aí, o que ela age? Ela age como um ponto antibacteriano, né? Um suplemento bactericida, um suplemento anti-inflamatório. Então, pessoas que têm aquelas infecções que não saram nunca, às vezes infecção de urina, toda hora fica com cistite, toda hora tá com alguma infecção de pele, elas podem ser beneficiadas, tá? Age como imunomodulador, então a gente já falou, alguém falou aí, ó, que age no sistema imunológico, de fato age, imunomodulador, neuroprotetor, então age na nossa cabeça, e aí aquela mulher lá que tá estressada e que tá com essa exaustão pós-parto, que a gente fala aqui também no curso, ela também vai se beneficiar, tá? E aí estão perguntando qual é a dose, onde é que compra e tal, Então, vocês têm que achar algum apicultor de boa procedência, né, que produza esses suplementos para vocês comprarem. O ideal, que tem nos estudos, é a geleia real liofilizada, que é uma técnica que a gente deixa ela de uma forma em pó, que a gente consegue usar até em cápsula, né? Tem um local aqui, acho que eles têm até Instagram, que chama Apis Flora, vende geleia real, é de boa procedência, tá? Não tô fazendo merchan deles não, mas é só para vocês saberem, porque vocês estão me perguntando aqui. E a dose ela vai variar muito até do que a gente quer fazer, então para que a gente quer usar, ela vai variar, foi como eu falei, tem estudos de 100 miligramas, 300 miligramas e até estudos de 3 gramas, né? Então é um suplemento aí muito legal que a gente pode usar em todas as fases do nosso ciclo, tá bom? Então vamos voltar lá pro nosso Mulher de Fases, que tá aí com muito conhecimento para vocês. Então o link já tá na bio para vocês clicarem. E, gente, olha só, as pessoas que comprarem o curso agora, nas primeiras 24 horas, a TPM é um problema que incomoda muito vocês, né? Então, vocês não conseguem manejar isso direito, o marido reclama, o filho reclama, todo mundo reclama, os casamentos são destruídos por causa da TPM. Então, quem comprar o curso nas primeiras 24 horas, tá? Então, a gente vai deixar até amanhã, 10 e pouquinho da noite, tá? Vai ganhar o curso de TPM de brinde, tá? De graça, de bônus. Tá? E é claro, isso não é liberado acho que 7 dias, eu acho, não sei. Me fala aí se tiver alguém da produção, me fala aí, porque eu não sei quanto tempo depois é liberado.
mas vocês que comprarem nas primeiras 24 horas vão ganhar de graça, de brinde, o curso de TPM, tá bom? Guia de sobrevivência para não surtar na TPM, tá? Vocês vão ganhar de presente. E além dessas 20 horas de Roberta, Ruth e Raquel falando que tá uma super produção, gente, tá uma super produção esse curso, super bem gravado, o conteúdo denso, vasto, que perpassa toda a vida da mulher. Então, foi o que eu falei pra vocês, isso numa consulta eu não conseguiria nunca abordar, minha consulta é bem mais cara do que o preço total desse curso. A gente dividiu pra vocês em 12 vezes, então 12 vezes de R$ 75,70. Não vai ver nem passar isso no cartão, vai sair no xixi e você vai ter ali um conhecimento para você usar durante toda a sua vida fértil, sabe? Muito bom, muito, acredito muito nesse produto, ele tá muito bonito. E aí, vocês, além de quem comprar agora nas primeiras 24 horas, vai ganhar o curso de TPM. Além disso, a gente tem os bônus que também estão ali para vocês. Então, tem vários convidados que são queridíssimos, são pessoas assim, com uma capacidade técnica muito alta, sabe? Que eu tive o prazer de poder receber aqui na nossa casa, no nosso reino, para também dar aula para vocês dentro do Mulher de Fases, tá? Então, tem aula do Dr. Diego Serrão sobre esterogestação. Gente, que aula! Aposto que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Então, aula do Dr. Diego Serrão, pediatra. Aula da Cris Alberti, que vai falar sobre diástase. Então, você que já teve bebê, que ficou com aquele barrigão, não consegue se livrar, faz exercício, não sabe como é que se livra da diástase, assistam a aula dela. Também é uma aula incrível que vai ajudar muito vocês, principalmente quem já teve bebê, mas quem não teve ainda também pode usar as técnicas da Cris, tá? A gente tem aula com a minha amiga querida Ana Rodrigues sobre enxoval. Então, enxoval no Brasil, enxoval fora do Brasil, como é que faz? Olha só, vai vendo a quantidade de fera que topou esse projeto comigo, porque de fato é um projeto muito lindo, né? Muito bacana. Então, temos a Ana, temos doutora Paula Tomaso, dermatologista incrível. Paula gravando a aula pro curso para mim e dando aula num congresso internacional de dermatologista, tá? Para vocês verem o naipe aqui dos nossos convidados, tá? Então, doutora Paula Tomaso falando de cabelo, falando de cuidado com a gestante, no pós-parto. Doutora Paula é maravilhosa. Paula Mantovani falando sobre microfisioterapia na gestação, que foi uma técnica que eu conheci e que de fato mudou muito meu olhar para as coisas, sabe? Uma técnica incrível que mistura embriologia, mistura alguns pontos específicos do seu corpo que eles conseguem acessar e destravar, e como você vê que a vida deslancha, sabe? Depois das sessões de microfisioterapia. Eu fiz, achei uma técnica muito boa. Tem o Dr. Eduardo Fávero, angiologista, falando sobre vasos, varizes, quais são os tratamentos que tem que ser feitos, o que piora. Então, você que tá com a perna toda feia, cheia de variz, cheia de vasinho, a aula dele também tá muito bacana, muito completa sobre isso. Então, para vocês entenderem o porquê que acontece, como é que você usa hormônio e de repente aparece uma variz na sua perna, quais são os tratamentos que você pode fazer, salto alto, meia elástica, o que piora, o que melhora, sabe? Então tá muito legal essa aula. Que mais? Doutora Paula Camposan, nossa querida psiquiatra fleumática maravilhosa, incrível. Então tem muita gente, muito conteúdo legal, além das minhas 20 horas falando, né? Tem uma aula de SOP muito boa para vocês entenderem o que acontece. Essa aula, inclusive, foi uma aula ministrada para alunos de medicina, né? De endocrinologia. Então, assim, é bem bacana vocês verem também o que vocês podem fazer, a orientação que a gente dá para médico, né? E vocês podem pegar isso para colocar em prática. Então, tem muita coisa. O link tá na bio. 12 de R$ 75,70, gente, tá? Muito barato. Se você quiser, você pode pagar à vista também.
Então, R$ 777, você pode pagar à vista se você quiser, ou você pode parcelar e você não vai nem ver aí passarem essas parcelas no seu cartão de crédito. Aposto que você vai acabar de pagar e não vai me ver, não vai terminar de me ver falando, né? Então, tem muitas coisas que depois, nesse meio tempo, a gente vai colocando também no curso, outras coisas para vocês, a parte de suplemento, tem material de apoio. Eu sei que vocês adoram a parte que vocês mais gostam, a parte de suplemento, né? A gente viu isso até com o Melhor Bebê do Mundo, e o curso de TPM tem muito isso, tem sempre parte prática para vocês. Então tem sempre um suplemento, dose que vocês podem fazer. Claro, mais uma vez, né? O ideal é que o médico de vocês ajude, esteja junto, né? O profissional de saúde que acompanha, mas vocês precisam saber. Então, tem muita coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, não é nem considerado medicamento, é considerado suplemento, então a gente pode fazer, enfim, sem prescrição, né? Aqui o ideal é que a gente tivesse, né, um acompanhamento. Se é vitalício também, não, é 1 ano, se eu não me engano, gente. É 1 ano, eu acho, tá? Eu acho que é 1 ano. Mas se for mais, vocês estão mais no lucro ainda, né? Se for vitalício, vocês estão mais no lucro ainda. Mas se não me engano, é 1 ano, tá? E 1 ano dá pra ver bastante beta, né? Se bem que foi o que eu falei, a nossa proposta também é ir colocando mais material ali pra você. Então, sempre tem estudo novo que a gente traz, assim como o ponto da geleia real, que aposto que a grande maioria de vocês não sabia e não ouviu falar da geleia real, né? Então, sempre tem um estudo novo, sempre tem alguma coisa nova que a gente pode ir acrescentando ali também. Então aproveitem, tá? Não vai ficar aberto durante muito tempo. Vocês viram que quando a gente fala que fica aberto, fica. Quando a gente fala que não fica aberto, não fica. Quando a gente fala que fica salvo, fica. Quando a gente fala que não fica, não fica. Então aproveitem aí, porque depois que fechar, um abraço, tá? E esse curso, de fato, ele tá muito, muito rico. E eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de fazer, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, não interessa se você quer engravidar agora, se você não quer, se você já tá grávida. Se você já tá grávida, não perca tempo, compra agora e já começa a ver o bloco de gestação agora, entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Se eu não tô grávida, o que eu vou fazer? Eu vou dar preferência a ver o bloco de pré-parto, tá? Que é toda a vida da mulher antes dela pensar em engravidar, inclusive relacionada à fertilidade. Eu já tô grávida, Roberta, como é que eu tenho que assistir o curso? Você vai pegar e vai ver primeiro o bloco sobre gestação, tá? Que você vai ver todos os cuidados da gestação, pré-natal, o que tem que fazer, plano de parto, tudo tá ali, suplemento. Ah, Roberta, eu acabei de parir. Eu tenho muita paciente aqui que acabou de parir, muita seguidora que acabou de parir, né? Acabei de parir, o que eu faço? Vai ver o bloco só de pós-parto primeiro. Depois você vê os outros, tá? Porque a gente migra, né, ao longo dessas fases, migra por todas essas fases. E, gente, olha só, faltou luz. Olha que incrível. Ai, não tô acreditando. Hoje a gente não tem velas aqui. Ó, olha isso, meu Deus do céu. Sempre com emoção, né? Não poderia ser diferente. Então, faltou luz, voltou luz. Voltou luz. Ai, que incrível, olha só. Ai, não tô acreditando. Vou pegar até uma vela. Peraí. Me espera aí, galera. Não sai não. Não sai não que eu vou pegar uma vela. Ainda vou mostrar pra vocês qual que é. Ó, que se faltar luz de novo, né? Olha aqui, ó. Deixa eu já deixar aqui. Sempre tem que ter uma emoção. Se não fosse com emoção, não seria a gente. Vocês não têm noção de como é que foi difícil conseguir largar toda a minha rotina, toda a minha agenda, a minha família, para ir para Londrina gravar o curso. Esse curso foi todo gravado em Londrina, num estúdio específico, então a qualidade de imagem tá muito bonita, a qualidade de som tá muito bonita. Então, deixei minha vida toda, consegui deixar tudo reservadinho aqui para ir lá gravar o curso para vocês. Vocês estão rindo, né? Que eu fiquei aqui no escuro. Ainda bem que vocês ficaram aqui fiéis comigo. Então, foi bem difícil, mas a gente conseguiu fazer tudo. Aí hoje, o dia do lançamento do curso, o que acontece? Sofia fica doente. Não tem jeito, gente. A vida é assim. A vida é assim. Por isso que vocês me perguntam sobre ser melancólica, e tem gente que acha que eu sou sanguínea. Enfim, não. De fato, eu sou melancólica. De fato, eu fico ali, ó, cozinhando as coisas, né? É difícil resolver, mas
A vida é desse jeito, se a gente ficar muito presa, a gente não faz nada, né? A gente tem que propor um desafio e ali, ó, cavando onde a gente tá. Então, cava onde você tá. Se você ainda não engravidou, cava onde você tá, melhora a sua vida, melhora a sua fertilidade, melhora a sua saúde, vai ser benefício pra você e pra todo mundo que estiver perto. Você não vai melhorar a sua saúde ou ficar com um bundão, um pernão ou depois engravidar. Não é isso, não é isso, gente, é muito além. Você vai ter um benefício cognitivo, você vai ter um benefício no seu trabalho, vai ter um benefício na sua família e de fato vai, né? Por que que vai ter? Porque você começa a melhorar no todo. Você não melhora uma coisa, né? Você vai melhorando em tudo e aí, melhorando em tudo, você vai melhorando também a vida de quem tá do seu lado e a sua vida, tá bem? Então, ó, o link tá lá na bio. A gente vai acabar nossa live agora que eu tô falando já a beça. Estamos aqui há 1 hora já falando. E aí acabou a luz, inclusive acabou a bateria do meu iPad. Olha que incrível, muito incrível. Mas tudo bem, a gente tá aqui firme e forte no que a gente acredita que é certo. Então, vão lá no feed, tá? No feed tem o link. E aí no link vocês já vão cair ali para vocês verem tudo a respeito do curso. Então tem os módulos todos, vocês conseguem ver, vocês conseguem saber, tá? De fato foi o que eu falei para vocês, tá bem extenso, tá bem grande, são 20 horas, mais de 20 horas só do meu conteúdo, fora todo o conteúdo que a gente tem aqui dos nossos convidados, então o Dr. Diego Serrão, a Cris Alberti, a Ana, Paula Camposan, Paula Motovani, Paula Tomás, Eduardo Fávero, então tem bastante gente. E além disso, a gente vai ter aí para as pessoas que comprarem agora, até às 10 horas de amanhã, a gente vai dar de presente o curso de TPM também, tá bom? Então esse curso vocês pagavam e quem adquirir o curso agora vai ter de brinde, tá? Então é isso, corram lá, porque depois vocês perdem aí, vocês ficam choramingando pelo meio do caminho. Corram para vocês adquirirem logo, então são 12 parcelas de R$ 75,70, ou você pode pagar à vista logo, tá? 777. Fernanda tá perguntando se o Matrix saiu. Gente, o Matrix está dentro desse. Está dentro desse, tá? Era pra ser surpresa aí, pra vocês verem depois, mas o Matrix está dentro desse e tá um Matrix estendido, tá? Por quê? Porque ao longo desse tempo, com tantas alunas do Domine Seu Ciclo e Saia da Matrix, a gente foi vendo que as principais dúvidas que elas tinham, o que elas tinham de dificuldade, então muitas ficavam com acne quando paravam a pílula anticoncepcional, então a gente foi pontuando também isso no Mulher de Fases. Então tá muito extenso, tá? Tá muito extenso de fato. E aí tá tudo ali dentro, tá? Todo o conteúdo que a gente já produziu até hoje e mais, tá dentro do Mulher de Fases, tá bom? Então, ó, vão lá no link, se inscrevam no curso, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá? Ó, beijo!